está todo mundo em paz, né? O Brasil perdeu, ficamos tranquilos, né? Acabou a aflição do povo, agora todo mundo tranquilo, pode assistir o culto em paz, ouvir a palavra do Senhor com atenção, né? Não que a gente não tenha atenção, é que as tensões tiram a nossa atenção, correto? Mas agora já não temos mais essas tensões, estamos tranquilos aí, não sabemos aí, pelo menos eu não sei quem foi o campeão. Alguém sabe aí? Alemanha? 1-0. Então a Alemanha é a campeã, né? E nós somos o 4º lugar. Mas ainda a gente pode continuar cantando, ainda eu sou brasileiro com muito orgulho, né? Podemos cantar isso, que não depende só do futebol, o nosso sucesso, a vitória como brasileiros que somos, né? Isso é uma bênção para nós. E mais alegria ainda ter os irmãos aqui, né? Hoje, porque muitos aí ainda ficaram presos, né? A esse final aí, e troca o culto do Senhor pelo futebol. Futebol é importante, esporte é uma coisa importante, mas mais importantes são as coisas espirituais, porque essas são eternas, né? São eternas, e Deus há de nos abençoar. E falar em bênção, meus irmãos, a gente, quando vai lá para o Antigo Testamento, nós encontramos coisas interessantes, lá no livro de Reis, 1º Reis, a gente lê uma história lá, do profeta Elias. O profeta Elias tinha uma seca tremenda, lá na terra de Canaã, e Deus mandou, Elias falou, Elias, você vai lá em Sarapta, que eu mandei uma viúva alimentar você. Ele foi para lá, chegou lá, na porta da sala, encontrou a viúva lá, falou para ela, olha, eu queria que você me desse um copo de água. E quando ela foi pegar a água, ele falou, olha, eu quero que você me traga também um pedaço de bolo aí, um bolo para mim comer, né? E ela disse, olha, não tenho nada, tenho um pouco de farinha lá, um pouco de azeite, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer, vamos morrer de fome. Morrer de fome. Mas ela não sabia que Deus estava cuidando dela. Deus cuida das pessoas, né? Deus mandou o profeta lá exatamente para isso. E aí o profeta testou-a, né? Falou, olha, faz um bolo primeiro para mim, traz para mim primeiro e depois faz para você e seu filho. Porque o azeite não vai faltar e a farinha da panela também não. Ela creu e fez. E diz a palavra que tanto a viúva como seus filhos lá, a família dela, se alimentaram por todo o tempo da seca, e também o profeta, e não faltou. Enquanto não choveu na terra, Deus multiplicou o azeite e a farinha. Amém? O azeite não faltou e nem a farinha na panela não faltou. Quando a gente crê assim, como a irmã deu o testemunho aí, né? Ela creu que tinha que ser fiel no dízimo, e Deus trabalhou na vida dela, por outras áreas todas, e acertou a vida. E se você crê assim, as coisas vão fazer. Deus multiplica mesmo, porque Deus tem essa, né? Deus, Ele pode todas as coisas e pode multiplicar. E nós vamos encontrar o profeta Eliseu, lá em 2 Reis 4:2 até o verso 7, em que Eliseu, chegou uma viúva de um profeta, de um profeta, e disse para ele, olha, meu marido morreu, e eu tenho os filhos, e o credor está me cobrando o que o meu marido devia para ele, e eu não tenho o que pagar. Aí o Eliseu, que era, provavelmente Eliseu fosse o líder da casa de profetas, ele era o homem de Deus que liderava os estudantes lá e os profetas daquela época. E ele fala para ela assim, o que você tem em casa? Ela dizia, eu não tenho nada, eu tenho só um restinho de azeite. Ele falou assim, então você vai lá
E fala com seus vizinhos, lá manda os seus filhos ir nos vizinhos catarem tudo quanto é vasilha que tenha lá. E você se fecha lá na sua casa e pega o azeite que você tem e vai derramando nas vasilhas. E ela fez como o profeta mandou, e ela foi enchendo as vasilhas, e encheu, os filhos foram buscando. Aí até que uma hora falou para ele, vai buscar mais. Ele falou, não tem mais, acabaram as vasilhas. E ela foi separando tudo. E quando eles disseram para ela, não tem mais vasilhas, o azeite parou. E ela foi e falou com o profeta Eliseu, Senhor, eu fiz como tu mandaste, e as vasilhas estão cheias. E ele falou, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive com o resto. E ela fez isso, e viveu, e nós vemos lá como Deus, então, multiplicou tremendamente o azeite. O nosso texto de hoje não é um texto do Antigo Testamento, mas é do Novo e fala também de multiplicação. Mas certamente nós não estaremos focados na multiplicação, porque nós já conhecemos este poder de Deus em multiplicar. E se as coisas não estão multiplicando na tua vida, porque algo está errado com você. Às vezes, falta de fé, falta de fidelidade. Não é? Porque tem muita gente que tem fé, mas não tem fidelidade. E a falta de fidelidade quebra, não é? a capacidade da fé. Nós temos que ter fé em Deus e fidelidade para com o Senhor, ser fiel. Amém? O nosso texto de hoje, irmãos, está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 até ao verso 13. Vamos nos colocar em pé e vamos ler responsivamente, porque é um texto um pouco longo. Vai estar aí no telão, creio. Já está lá, né? Então, João 6, 1 a 13. Vamos ler então. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar, da Galileia, também chamado de Tiberíades. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Então Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Que Deus abençoe esta palavra. Os irmãos queiram assentar. O nosso tema de hoje, meus irmãos, é lições da multiplicação dos pães operada por Jesus. Meus irmãos, este milagre feito pelo Senhor Jesus, ele encontra registrado em todos os evangelhos. Em João, nós podemos dizer Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós estamos em João, os outros 3 evangelhos também. Neles também constam este milagre. Em descrições com alguns detalhes a mais, em um e em outro, completando assim para nós aquilo que realmente aconteceu nesta multiplicação dos pães
nestes acontecimentos vinculados também a esta multiplicação. E essa multiplicação de pães e peixes não teve, meus irmãos, ao nosso ver, em si mesma, o propósito de somente alimentar a multidão que estava faminta, por estar ali ouvindo Jesus há várias horas, como diz João. Mas cremos, meus irmãos, que o Senhor Jesus desejou, com este milagre, transmitir também algumas lições que serviriam como servem para todos os que seguidores de Jesus e para aqueles que não o seguem. Nisso está a misericórdia do nosso Deus, meus irmãos. Por quê? Porque Deus faz chover sobre justos e injustos, faz levantar o seu sol sobre maus e bons. Vejam aí, Mateus capítulo 5, verso 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e fazer chover sobre os justos e injustos. Assim, o indivíduo, mesmo não sendo um crente em Cristo, mas que leia a palavra do Senhor, ele vai realmente receber estes conhecimentos e vai usar para a sua vida. E vai ter bons resultados. Os irmãos sabem, aqui falando hoje a questão da irmã Silmara, dar esse testemunho sobre o dízimo, que por um longo tempo lá no galpão, quando nós estivemos no galpão, tinha um cidadão lá que dava o dízimo todos os meses, fielmente. Mas ele não era crente, não era membro da igreja, e ele só ia lá no dia do culto, em que era o dia, nesse período do dia 10, dia 15, quando caía mais ou menos esse período o pagamento dele. E ele era fiel no dízimo. E certamente era abençoado pelo Senhor por causa disso. Ele conheceu na palavra, não é, que Deus requer dos seus servos que devolvam para ele, porque nós não damos, nós não pagamos dízimos, nós devolvemos para o Senhor daquilo que o Senhor nos dá. E ele certamente leu na palavra e fazia essas coisas porque trazia um bom resultado para a vida dele. Por quê? Porque Deus faz essas coisas, Deus faz chover e faz levantar o seu sol sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Não é só para nós, né, que o Senhor abre a sua mão, e nós muito mais para nós, né? Se Deus cuida dos outros, muito mais cuida dos seus filhos. Meus irmãos, as lições quais o Senhor desejou transmitir, além da que demonstra que Ele tem poder sobre os elementos físicos para transformá-los, são pelo menos 5 lições. A primeira lição ensina-nos que Jesus é o pão da vida. O Senhor é aquele que provê o alimento para o corpo e para a alma. Neste momento da multiplicação dos pães, o Senhor, né, ele foi tocado muito no seu sentimento, como diz alguns dos evangelistas, e ele teve compaixão daquela multidão, porque estavam há longo tempo, vieram ao encontro dele, e nós sabemos que Jesus, os apóstolos disseram: olha, vocês vão comprar, para que eles possam ir nas aldeias comprar alguma coisa para comer, mas as aldeias eram muito longe, não tinha, na verdade, essa facilidade que nós temos hoje, né? Vamos no mercado, o camarada mora um quarteirão do mercado, lá vai de carro no mercado, né? 3 minutinhos está chegando no mercado lá, e tem tudo facilitado, tudo. Naquele tempo não era assim. Então Jesus foi tocado, muito tocado, né? E ele então diz: olha, vamos dar de comer, porque Jesus provê. O Senhor sabe, e ele sabia porque ele estava falando com Filipe daquela maneira. Então, meus irmãos, nesta característica em que o Senhor Jesus é o pão da vida, nós podemos observar nesses escritos deste mesmo capítulo de João, porque essa questão está no contexto. Jesus alimenta o povo com pão, e depois o Senhor vai demonstrar que Ele é aquele pão que satisfaz a alma e também satisfaz o corpo. Então vamos voltar para esse mesmo texto e observar isso.
Quando nós chegamos ali nos versos 31 até o verso 35 de João, o texto diz lá, não é? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Do céu deu-lhes pão para comer. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus satisfaz completamente. Sabe por que você pode se sentir feliz como crente no Senhor? Porque a presença do Espírito de Deus através de Jesus habita no seu coração, na sua alma. Sabe por que você é capaz de enfrentar as lutas e dificuldades a cada dia? Porque a presença de Jesus é autêntica dentro do seu coração, da sua vida. Porque através do Espírito Santo, Deus age na sua vida e trabalha e capacita você a ter as vitórias. Jesus nos satisfaz completamente. Há um hino do cantor cristão que diz: Cristo satisfaz completamente. Amém? Amém? O Senhor satisfaz completamente. Ele é o pão dado por Deus para nós. E por isso o próprio Jesus manda que nós celebremos a ceia, sempre que nós comermos o pão, tomarmos o vinho, façamos isto em memória dele, em lembrança dele, porque ele diz, aquilo representa o meu corpo, que é partido por vós, e representa o sangue que é derramado por vós, e nós, então, participamos da ceia, e sentimos realmente esta presença do Senhor em nós. Ela trabalha como uma recordação, para que nós lembremos destas palavras do Senhor, ditas aqui no verso 35, para aqueles judeus que estavam na presença de Jesus. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porque Jesus satisfaz completamente. O Senhor é aquele que provê o alimento para o corpo e também para a alma. Assim, tanto o corpo como a alma ficam saciados. Ele traz satisfação plena a todos que se alimentam por ele, porque passam a ter vida dele em si. Nós passamos a ter a vida de Cristo em nós, quando nós nos alimentamos do Senhor. Vejam João capítulo 6, versículo 57. Palavras do próprio Jesus. Ele diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém? Quem de mim se alimenta viverá por mim. Por isso, meus irmãos, nós temos que estar sempre diante do Senhor. Nós precisamos estar recebendo o alimento espiritual. O nosso foco deverá ser sempre Jesus, e por isso nós estamos firmados no Evangelho de João, para passar a vocês esta bênção maravilhosa, que é nós nos firmarmos em Cristo Jesus, e nós nos envolvermos com Cristo Jesus, nós nos alimentarmos de Cristo Jesus, e nada melhor para alcançarmos esta graça do que focarmos o Senhor Jesus segundo o Evangelho de João. A segunda lição que nós recebemos aqui, meus irmãos, ela nos ensina que o Senhor Jesus tem poder de operar milagres até sobre os alimentos inertes, como o pão e os peixes assados. Todos nós conhecemos os milagres operados por Jesus nos seres humanos. Seres humanos, seres vivos. E à primeira vista, a nossa lógica mental é que isto é plenamente possível, à vista de terem vida e assim a vitalidade existente no nosso próprio ser, no ser humano, estaria contribuindo para a operação dos milagres e das curas que o Senhor operou.
Isto é verdade. Nós pensamos dessa maneira, é fácil. Seria muito mais fácil, né? O Senhor operar o milagre no ser vivo, porque a própria vitalidade do nosso corpo auxilia na cura operada pelo Senhor. Ele curou a sogra de Pedro, que estava febril, e ela estava de cama, quando ele chegou na casa de Pedro. Ele estendeu a mão do homem da mão mirrada lá em Cafarnaum. Ele estende a mão daquele homem que estava doente, a mão encolhida, na presença de todo mundo. Ele deu vista ao cego, por exemplo, a Bartimeu, que é o cego de Jericó. Com apenas palavras, Jesus o curou. Ele limpou os leprosos das suas lepras. E ele curou também aquele indivíduo que foi levado por 4, né? Não era nem pela fé dele, os 4 que levaram diante do Senhor. E ele estava paralítico na cama, o Senhor o levantou e ele saiu andando. E certamente aqueles 4 glorificaram a Deus por esta cura. E aí o Senhor fez tantas curas para os seres humanos. Porém, neste milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, fica comprovado o poder de Jesus em alterar com o seu poder a matéria inerte. A matéria inerte. Pois como se necessário fosse, o Senhor podia transformar um banco deste. Ele podia fazer uma transformação desse banco em um outro móvel, em uma outra coisa. Ele tem poder para fazer isso. Então esta é a lição que nós recebemos, uma das lições que nós recebemos da multiplicação dos pães e dos peixes. Porque ali estavam os pães cozidos, pães assados, né? Porque eu não sei se era cozido ou se era assado, mas de qualquer maneira, a matéria-prima já tinha sido transformada, porque era pão para comer. Pão para comer, era pão que estava pronto para comer. Os peixes também estavam assados. E Jesus então opera o milagre multiplicando os pães e os peixes. E esta reflexão, meus irmãos, nos remete a estas palavras de Jesus sobre a ação do poder de Deus sobre a matéria inerte ditas aos judeus e registrada por Mateus no capítulo 3, verso 9. Diz assim: e não quereis dizer dentro de vós mesmos, temos por pai Abraão? Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E muitas vezes nós estamos pensando que Jesus está falando isso aqui por uma ilustração apenas. Não, Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder para transformar as pedras em filhos de Abraão. E foi demonstrado por Jesus, quando Jesus opera esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Meus irmãos, nada pode interpor ao poder de Deus. Nós devíamos orar muito mais. Nós devíamos debruçar em oração e pedir ao Senhor vigorosamente aquelas coisas que nós esperamos, porque, meus irmãos, se o poder de Deus vem a favor de nós, quantas maravilhas são operadas, quantas maravilhas, quantas coisas deixam de acontecer na vida de cada um, porque deixam de buscar esse poder de Deus, porque Deus tudo pode. Alguém diz: pastor, a pessoa está com câncer aí avançado, pronto para morrer, não tem jeito. Como diz assim, nem Deus vai resolver esse problema. Meus irmãos, eu li um livro de um servo do Senhor, um senhor norte-americano, e ele trabalhava de empregado, e ele dava o dízimo. E aí ele começou a fazer algumas coisas lá de plástico e tal, e ele pegou e colocou o Senhor colocou o Senhor Jesus de sócio dele. Não, primeiro ele colocou Jesus de empregado dele. Falou: Senhor, tu vais receber um salário do meu funcionário aqui, que ganha um funcionário meu. Eu vou dar meu dízimo e vou dar mais um salário. Vou dar mais um salário lá para a minha igreja. E depois a empresinha dele cresceu,
Ele falou: Senhor Jesus, tu vais se tornar meu sócio agora. Metade do que eu ganhar de lucro da minha empresa, eu vou dar para a igreja, para missões e tal. E ele cumpriu. E a empresa dele cresceu. E ele fazia evangelização, ele trabalhava na igreja dedicadamente, e de repente apareceu um câncer. Um câncer de metástase, esse que multiplica no corpo. E ele foi ao médico, deram medicamento, foi tratando dele, ele foi, até que no fim ele acabou. Um dia ele estava evangelizando, não suportou mais, não conseguia andar, levaram ele para o hospital, e foi examinado lá, estava o corpo dele, tomou conta todo do corpo dele. Aí o médico chegou para ele e falou: olha, a sua situação é dessa aqui, você está desse jeito, e se você chama o seu pastor, vim aqui para orar para você e tal, porque certamente você não vai viver. E ele diz assim que, naquela hora, ele pegou e conversou com o Senhor. Falou: Senhor, eu sou o teu servo, e eu quero fazer mais do que eu tenho feito. Se tu me livrares desta enfermidade, eu vou continuar fazendo a tua obra e continuar a dedicar os meus bens como tenho feito. E diz assim que ele dormiu. Ele dormiu lá na cama do hospital. E no outro dia ele acordou e ele não tinha nada. E os médicos ficaram surpresos. E o Senhor o abençoou, o Senhor o curou. Porque não há impossíveis para Deus. Deus tudo pode. Nós não podemos, mas Deus tudo pode. E em nome do Senhor, Deus faz maravilhas, meus irmãos. E nós deveríamos clamar muito mais por isso, para que esse poder de Deus possa agir em nossa vida. Então Jesus não estava fazendo ali apenas uma ilustração, quando ele diz isto, né? E não quereis dizer dentro de vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus suscitará filhos a Abraão. Nada pode, meus irmãos, se interpor ao poder de Deus. Por isso o Senhor Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e por fim Lázaro, que já havia morrido há 4 dias e estava sepultado. Então, esta multiplicação dos pães nos ensina isto, que o Senhor Jesus opera milagres até sobre os elementos inertes, que não têm vida. Amém, meus irmãos? Porque Deus tudo pode, e nós tudo podemos em Jesus Cristo. Amém? Terceira lição. A terceira lição ensina-nos que o Senhor Jesus é cheio de compaixão pelos desvalidos, por aqueles que não têm socorro na vida, por aqueles que muitas vezes estão desesperados de todas as coisas. O Senhor tem compaixão. Em João 6, somente é mencionado, meus irmãos, a multidão que seguia Jesus. Diz o texto lá: depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e seguia uma grande multidão, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Mas, meus irmãos, no Evangelho de Mateus é acrescentado o sentimento de Jesus por aquela multidão que o estava seguindo e que depois ia ouvi-lo. E o texto paralelo diz o seguinte: ele diz ali que o Senhor Jesus foi possuído de íntima compaixão por aquela multidão, e antes de lhe dar o alimento que gerou com a multiplicação dos pães e dos peixes, ele curou todos os enfermos que estavam naquela multidão. Os irmãos entendem por que depois eles queriam fazer Jesus rei? E Jesus se aparta deles e vai orar num monte. Vai para o monte orar, sai fora deles, manda os discípulos atravessarem o mar, porque a compaixão de Jesus foi tão grande. E nós aprendemos esta lição da compaixão de Deus. Por quê? Porque Jesus se compadeceu daquela multidão. Não compadeceu apenas do estômago deles, da fome deles, não, mas também dos enfermos que estavam com eles. E assim, então, o texto de Mateus 14:14,
E é bom gravar, é fácil, né? Mateus 14, 14, diz assim: e Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão por ela, curou os seus enfermos. E foi esta a íntima compaixão de Jesus que o levou a preocupar-se também com o estômago deles, com a fome daquele povo que estava ouvindo. Meus irmãos, essa compaixão de Jesus, ela está voltada para as nossas necessidades também. Nós também estamos envolvidos na compaixão do Senhor. O Senhor quer que nós entendamos isto, que seja qual for a necessidade, porque nem todos têm necessidade financeira. Não é esta a necessidade. Muitas vezes a pessoa tem uma necessidade sentimental, outro tem uma necessidade de uma realização na vida dele. E nós temos assim uma diversificação de necessidades, e o Senhor tem compaixão de nós. Ele quer nos ver realizados, Ele nos quer ver feliz. E os irmãos sabem que o tema da nossa Semana Juventude deste ano vai ser a felicidade do cristão. A felicidade do cristão. Porque Deus nos quer ver feliz, Ele nos quer ver realizado, e Ele, então, exerce a compaixão dEle nas nossas vidas. Por isso que eu disse a vocês, vale a pena clamar ao Senhor, vale a pena expor ao Senhor as nossas necessidades, sejam quais forem, vale a pena expor, porque Ele tem compaixão de nós, e nós aprendemos isto nesta multiplicação dos pães. Jesus teve compaixão daquela multidão, e assim o Senhor cura os seus enfermos, e também o Senhor vai cuidar da necessidade do estômago deles, da fome com que eles estavam, por estarem há tanto tempo com o Senhor, ouvindo e recebendo a sua palavra. E nós vamos perceber, meus irmãos, que com esta atitude o Senhor cumpre nele a identidade do Deus Todo-Poderoso, como aparece lá no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 34, versículo 6 até o 7a. O que diz o texto lá? Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Então o Senhor, Ele é rico, o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Então esta misericórdia de Deus realiza-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo neste mundo. O Senhor exerce a compaixão de Deus Pai para com as pessoas. Ali naquele momento, com aquela multidão, Ele cura os enfermos, e depois Ele multiplica os pães e os peixes e sacia a fome daquele povo. E sacia a fome espiritual com a sua mensagem, com a sua palavra, como Ele faz conosco nos dias de hoje, através da inspiração do Espírito Santo de Deus. Também nós vamos encontrar no Antigo Testamento o profeta Miqueias. O profeta Miqueias falando desta misericórdia do Senhor. Em Miqueias capítulo 7, verso 18, diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, e que te esqueces da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade, na misericórdia. Amém, meus irmãos? Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem segundo as nossas maldades, mas Ele nos trata segundo a compaixão do seu coração, segundo a sua misericórdia, segundo a sua benignidade. Por isso vai se perder quem quer, porque qualquer um que voltar o seu coração para o Senhor vai receber desta compaixão, desta graça, desta bênção do Senhor na sua vida, porque Deus, Ele é assim misericordioso. Nós aprendemos com a multiplicação dos pães e dos peixes, que Deus é compassivo, que Deus tem compaixão pelos desvalidos, pelos necessitados. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? O que você precisa do Senhor? Fala com Ele, Ele quer te atender, Ele quer te abençoar. Amém, meus irmãos?
Nosso Deus é maravilhoso. A quarta lição que nós temos desta multiplicação dos pães é que ela ensina-nos que o Senhor Jesus pode multiplicar o pouco que temos em muito. Alguém ficar olhando outros aí, dizendo, mas Deus, fulano tem tanto, eu tenho tão pouco. Mas Deus pode multiplicar o pouco que nós temos em muito. Vejam o texto de João, capítulo 6, verso 11, diz lá: Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-o pelos que estavam reclinados e, de igual modo, os peixes quanto eles queriam. O Senhor tomou os pães e o abençoou. E foi multiplicado. Não foi dividido. Não, o Senhor não. Ele repartiu, ele multiplicou. Multiplicou. Você tem colocado seus bens sob as mãos do Senhor? Uma das maneiras de colocar os seus bens sob as mãos do Senhor é entregar o seu dízimo. Entregar o seu dízimo, dar a sua oferta de gratidão, né? Porque quando Deus abençoa, a gente acrescenta ao nosso dízimo a gratidão da gente. Acrescenta, voluntariamente. Porque tem o prazer de acrescentar, porque Deus multiplicou. Mas há necessidade de trazer na presença do Senhor. Os peixinhos, os pães e os peixinhos estavam na cestinha daquele jovenzinho. A Bíblia diz que era um adolescente que estava com o cestinho com pães e peixes. Mas eram muito poucos, não dava nem para os apóstolos. 5 pães e 2 peixinhos para dividir para os apóstolos, que eram 12 apóstolos, não dava para eles. Mas vieram para as mãos de Jesus. Trouxeram nas mãos de Jesus. Jesus impôs as mãos, abençoou e multiplicou. Jesus pode multiplicar também os seus bens. O Senhor pode multiplicar na tua vida as bênçãos. O pouco que você tem pode ser multiplicado pelo Senhor. Você pode crer nisso? Eu, mediante esta história da multiplicação, eu creio. Creio firmemente que Deus pode fazer esta maravilha nas nossas vidas. A ação multiplicadora de Jesus, meus irmãos, é gerada pela sua misericórdia em ver as necessidades. No texto paralelo do Evangelho de Mateus, referente à multiplicação dos pães e dos peixes, está escrito: tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E os irmãos podem imaginar quantas pessoas estavam lá. A Bíblia diz que tinham 5.000 homens, mas no Evangelho de Mateus, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Não havia pouca gente lá, não. Provavelmente 11.000 pessoas. 11.000 pessoas. Por baixo. Porque se cada homem que estava lá tinha sua esposa junto, ou cada rapaz tinha sua namorada junto, seriam 10.000, correto? A Bíblia diz 5.000. Agora imagine os filhos. E os filhos de judeu não são pouco, não. Judeu não é que nem brasileiro que tem um filho, meio filho, né? Não dá para ter meio filho. Tem um filho. Não, judeu é de 4, 5 para mais. Então era uma multidão muito grande. A multiplicação dos pães, ela foi fantástica. Ela foi extraterrena. É algo transcendental. Agora o Senhor pode fazer isto na tua vida. O Senhor pode multiplicar um pouco que você tem em muito, se você colocar nas mãos do Senhor para que seja abençoado. Você crê? Se você crê, você pode fazer isso. Consagre as suas coisas ao Senhor. Consagre-as ao Senhor. Não diga isto é meu. Diga eu sou administrador dessas coisas.
Eu sou administrador da minha família, sou administrador da minha casa, sou administrador do meu carro, sou administrador, enfim, você é apenas administrador, porque estes bens pertencem ao Senhor. Você não vai falar nem que é meu carro, esse é o carro do Senhor, a casa é do Senhor. Eu sou administrador, sou um cuidador destas coisas que Deus colocou nas minhas mãos, e o Senhor vai multiplicar grandemente. Meus irmãos, e isso fez o Senhor porque naquele momento aquela multidão que já havia sido beneficiada pela cura dos seus enfermos, conforme vimos no registro do Evangelho de Mateus, não tinha o que comer, como nos mostra o registro do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 6, versos 35 e 36 diz assim: estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se deles os seus discípulos e disseram: o lugar é deserto, preste bem atenção, o lugar é deserto, a hora já está muito adiantada, despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem pão para si, porque não tenho o que comer. Não tinha o que comer. Jesus então faz este ato de compaixão, de misericórdia, opera esta maravilha e abençoa aqueles pãezinhos, aqueles peixes, e todos se alimentam e se fartam. Diz que a palavra que eles se fartaram, isto é, se encheram. Como diz no interior, ficar com o bucho cheio, não faltou nada. Não é? Como é bom. Assim, meus irmãos, fará o Senhor para com os seus fiéis, fazendo com que o pouco que temos seja transformado em muito, se colocados nas mãos de Jesus para a sua bênção. Em quinto e último lugar, a quinta e última lição, ensina-nos o Senhor Jesus que não devemos desperdiçar os bens. Olha lá, ensina-nos o Senhor Jesus, e alguém diz: pastor, não precisava o Senhor nos ensinar. Precisa sim, porque olha, irmão, os desperdícios é muita coisa. Que nós não devemos desperdiçar os bens, mesmo que nós os tenhamos recebido pela graça e pela bondade de Deus, através de uma outra pessoa. Você já jogou alguma coisa fora que alguém te deu? Ou usou de qualquer jeito? Eu, uma vez, fiquei muita pena de uns parentes meus no interior lá, que estavam mesmo numa dificuldade, e eu, então, dei umas japonas novas mesmo, novas, não tinham sido usadas. Levei, dei para eles lá, para usarem. Só que eu ia periodicamente lá. E depois de uns 2 meses eu voltei lá. Aí eu vi a japona no chão, feito pano de limpar os pés na porta da casa. Entende, irmãos? O Senhor ensina-nos a não desperdiçar. O que diz a palavra para nós? Nos versos 12 e 13. Diz assim: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. E recolheram. E certamente foram usados depois, porque a fome ela é inexorável, né? Você alimenta, ela faz de conta que só, daqui a pouquinho você já está procurando alguma coisa para comer novamente. E se passar 2, 3 horas sem comer, então começa a doer o estômago. Se passar 6 horas, você começa a gemer. E se passar um pouco mais, você deita lá e fala: estou fraco, não consigo andar. E alguém já disse que saco vazio não para de pé. Entende? Então Jesus mandou recolher os pães, porque seriam úteis depois, e eles recolheram os pães. Nos ensina que devemos fazer economia. Meus irmãos, esta questão é uma questão séria. É uma questão séria. Porque podemos contemplar o grande desperdício de bens em nossa cidade, aqui em São Paulo. Há nesses tempos modernos os chamados descartáveis, por exemplo, que são a causa de grande produção de lixo. E porque, em vias de regra, vem contaminado com elementos orgânicos, tais como resto de alimentos, bolor, sujeira e etc.
não podendo ser reciclados. E como lixo contaminam o local, contaminam o solo, o subsolo, o lençol freático. E condena até o lençol freático. Você não pode ter um poço, não pode ter retirar a água do fundo da terra para você usar, que ela está contaminada. O lençol subterrâneo é contaminado. Também o desperdício de alimentos e de roupas, de materiais em geral, de objetos, de móveis e etc. E por conta do desperdício é que muita gente está empobrecida. Sim, tem gente que jogou o sofá fora, às escondidas, pôs lá no canto do muro lá, né? Em vez de entregar para a prefeitura, chamar a prefeitura para levar, foi lá e jogou. Aí você olha assim, ele é seminovo, a criança fez xixi em cima, qualquer coisa, jogaram fora, foram na loja comprar um novo, ou tem que poder ter restaurado aquilo por, pelo menos, por 40% do preço de um novo, poupariam esta diferença, para ser utilizada para alguma coisa. Então o Senhor nos traz esta lição, uma lição muito importante para nós, que nós não devemos desperdiçar os bens que nós temos, mesmo que isto venha de graça para nós, que muitas vezes não se dá valor. Eu estava um pouco entristecido hoje, fiquei mesmo meio revoltado. Não fico assim sempre, mas cheguei na classe de liderança, só tinha 3, né? Graças a Deus tinha 3 lá. E eu fiquei pensando, talvez é porque é de graça. Se fosse pago, esse pessoal não ia faltar. Viriam. Desperdício. Desperdício de conhecimento. Desperdício de conhecimento. Quantos irmãos não estão recebendo esta palavra? Que provavelmente precisariam até por esta mesma questão desta quinta lição que nós recebemos. Muitos estão desperdiçando o seu alimento. Meus irmãos, eu disse para vocês que isso aqui é uma coisa muito séria e é. Eu esteve com a Neuza lá há alguns anos atrás, lá no litoral norte, nós fomos lá, perto ali para Caraguatatuba e Ubatuba. Entre Caraguatatuba e Ubatuba nós passamos lá e passamos numa casa, estávamos conversando com uma zeladora da casa. E a zeladora contando assim, olha, a minha patroa fez aí um jantar muito grande aqui, com pizzas, com isso e com aquilo, e ela mora lá e ela tem os filhos e ganha uma miséria, que mal dá talvez para comer no dia. E ela foi e falou com a patroa, deixa eu pegar estas pizzas que vocês vão jogar fora, que pizzas inteiras, sem mexer, sem nada, e a patroa não deixou, jogou no lixo, apodreceu lá. Meus irmãos, isso aqui é horrível. Aquela mulher, ela cometeu muitos pecados ali. Não cometeu apenas o pecado de desperdício, não. Primeiramente, ela demonstrou o seu coração mau, a avareza do seu coração, a falta de piedade e misericórdia para aqueles que precisam. E ofendeu a Deus. Ofendeu a Deus com a atitude dela. Eu não sei o que vai acontecer com essa pessoa, mas certamente que está na conta de Deus. Ela, além de não aproveitar os seus bens, ela os jogou fora, coisas que poderiam alimentar outras pessoas que precisariam de serem abençoadas com aquilo. Nós devemos dar atenção ao Senhor para estas lições que nós aprendemos aqui, porque todas elas são muito úteis para as nossas vidas. É impressionante isso. Aquela mulher joga fora. Para mim são 4 pecados que ela cometeu, né? O desperdício, a falta de misericórdia, a avareza, como eu disse a vocês, a ausência de temor de Deus. Isso mostra que a pessoa não tem temor de Deus. Acho que Deus não vai cobrar esse ato, e Deus cobra. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tá? Deus não se deixa escarnecer. Vamos encerrar a nossa mensagem, meus irmãos. Concluímos dizendo aos irmãos que as lições que aprendemos aqui devem ficar bem firmadas em nossos corações, para que não sejamos reprovados pelo Senhor no dia do juízo. E para que entendamos melhor as obras que Jesus operou neste mundo,
durante o seu ministério. Todas elas não tinham somente um fim em si mesmas. Todas elas contêm lições para nós extrairmos dos milagres, das coisas que Jesus operou, as maravilhas que Jesus operou. Porque elas sempre foram executadas para que delas tirássemos assim lições, como dissemos, e lições significativas para as nossas vidas. Como essas lições que recebemos da multiplicação dos pães e dos peixes, que nos ensinaram que o Senhor Jesus é aquele que provê o alimento para o corpo e para a alma. Que o Senhor Jesus tem poder para operar milagres até sobre os elementos inertes e até num corpo morto. Que o Senhor Jesus é cheio de compaixão pelos desvalidos, pelos necessitados. Ele está voltado para as nossas necessidades e quer satisfazer as nossas vidas. Ele quer que nós sintamos felizes. Que o Senhor Jesus pode multiplicar um pouco que temos em muito. E que o Senhor Jesus, Ele quer que nós não desperdicemos os bens que chegam até nós, que nós recebemos. Mesmo que tenhamos recebido pela graça e bondade de Deus, de maneira fácil, de maneira aberta, como muitas vezes Deus faz. Como aplicaríamos essa mensagem, meus irmãos? Dizemos a vocês: aprendam com Jesus e pratiquem em suas vidas. Pratiquem essas lições. Creiam nestas coisas. Um apelo ao meu coração, apelo aos corações de vocês, diretamente do meu coração, é que vocês amem a palavra do Senhor, amem ao Senhor Jesus Cristo e retenham nas suas vidas os ensinos deles, né? Porque Ele é o Senhor e Ele é, antes de tudo, para nós, um presente de Deus. Ele é o pão que desceu do céu para alimentar as nossas vidas, nos alimentar plenamente, corpo e espírito. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos cantar um hino do cantor cristão, 142.